Pronto, pessoal, então eu sou a professora Aisha Cavalcante, né, sou professora aqui do curso de Arquivologia do UniCV. A gente está com essa disciplina agora de Gestão da Informação Arquivística, estamos na segunda unidade. Seguindo aqui o material de vocês, a aula de hoje ela vai tratar de técnicas de conservação da informação, que é a unidade 2 do material que vocês têm. A gente vai tratar aqui a respeito dessas técnicas de conservação, e numa disciplina posterior de conservação, a gente vai ter uma disciplina específica para isso, a gente vai ver esse conteúdo de uma forma um pouco avançada. Bem-vindo, Joás. Então, retomando, né? Então, hoje a gente vai ver as técnicas de conservação da informação a um nível que eu entendo que é básico, e, posteriormente, né, numa disciplina que não vai ser gestão da informação arquivística, a gente vai ver essas técnicas de conservação, as técnicas de restauração no nível mais avançado. Então, vocês vão aprender o que é um entrefolhamento, um alisamento, uma técnica de silking, as técnicas de restauração em si e de conservação mais avançadas, né? Como é que eu faço ali a recuperação de um material de suporte papel, como é que eu uso papel japonês, qual é a função até da... como é que a gente chama, do pó de borracha, o que é que a gente faz, como é que a gente faz uma que a gente chama de boneca, para fazer ali a intervenção ali no papel. Vocês vão aprender tudo nessa disciplina mais avançada. Aqui a gente vai ver as partes mais básicas, que é o que está previsto no conteúdo de vocês desta unidade 2, lá em Gestão da Informação Arquivística. Dúvidas, mais uma vez, levantem a mão, abram o microfone. Perdão, não precisa levantar a mão. Abram o microfone, escrevam no chat, a gente vai acompanhando, tá bom? Então, vamos lá, senhores, senhoras, senhoritas e senhoritos. Antes, alguns avisos. Amanhã, dia 20 de agosto, às 7 horas, tem o encontro do Grupo de Pesquisa em Unidade de Informação, que é o GPUI. Está sendo coordenado pelo professor Lucas, que é o professor do curso de Biblioteconomia. Para quem não sabe o que é um grupo de pesquisa, é um grupo onde professores e alunos se reúnem para discutir pesquisa, de uma forma muito simples. Então, a gente faz ali leitura de artigos, faz a discussão ali sobre as áreas, né, como é a unidade de informação, vai abranger ali a biblioteconomia, arquivologia, também museologia também, então, uma discussão um pouco mais aprofundada, dá para vocês tirarem dúvidas também dessa parte de pesquisa, e mais à frente até, quem sabe, a gente arrisca produzir um artigo. Para quem tem essa veia acadêmica, é um ponto importante, o professor Lucas está coordenando, eu vou acompanhar também, entrando com a parte de arquivologia, e bom, esse é o primeiro aviso. Segundo aviso é que de 25 a 29 de agosto, também conhecido como semana que vem, não haverá aula ao vivo, porque nós vamos ter essa semana de conhecimentos gerais que é focada aí para vocês, né, que são discentes. E então a gente vai ter essa pausa e retomamos na semana posterior a essa com a unidade 3 de gestão da informação arquivística. Estes são os avisos que eu tenho para vocês hoje da nossa coordenação. Então, agora a gente vai, de fato, para o que a gente vai aprender hoje. Vamos aprender o que é preservação, o que é conservação, o que é restauração. Vamos falar sobre agentes de degradação, em especial de agentes de degradação do suporte mais utilizado do mundo, que é o papel. Vamos falar sobre luz, temperatura, umidade, quais são as recomendações das instituições arquivísticas, né? As autoridades competentes arquivísticas a nível nacional e internacional, e vamos falar também de limpeza do ambiente do arquivo, que, enfim, é uma operação de conservação, né? Uma técnica de conservação, a limpeza também está ali dentro deste guarda-chuva. Então, este é o nosso programa. Já comecem a imaginar para vocês terem para onde é que a gente vai passear, e à medida que vocês forem tendo dúvidas, questionem. Tranquilo? Até agora, vocês estão bem? Boa noite? Estão com saúde? Participem, viu? Aproveitem para tirar todas as dúvidas possíveis. Maravilha, Leísa, Joás. Bom revê-lo novamente.
Então, vamos lá. Bom, vamos pegar preservação, conservação e restauração, entendendo a preservação como um guarda-chuva mãe. Este é o entendimento, né? E eu e boa parte dos autores que trabalham, né, esse tipo de conteúdo entendem. Então, a gente entende preservação em um nível maior e embaixo deste, né, deste nível preservação, eu tenho conservação e restauração. Então, preservar entende a maioria, né, dos autores, a maioria dos grandes pensadores e pesquisadores arquivísticos entendem que preservar é estabelecer planos e normativas. Então, é criar aqui políticas, algo ali que, num âmbito um pouco mais administrativo. Então, vou criar uma política de preservação, um plano de preservação, uma resolução de preservação. Então, isso é preservar. O nosso dicionário brasileiro de terminologia arquivística, que é 2005, ele vai falar um pouco diferente, ele vai nessa linha de que preservar prevenir a deterioração e danos dos documentos por meio de adequado controle ambiental ou tratamento físico ou químico. Essa primeira parte, prevenção da deterioração, controle ambiental, é o que se entende hoje como conservação. Tratamento físico e químico, eu vou fazer na parte de restauração. Então, eu trouxe essas duas visões. A visão que a gente segura, né? E, mais uma vez, eu sempre falo aqui da questão de concurso, porque tem uma leva, né, de arquivistas que estão nesse meio, e o que é cobrado é que a preservação é política, é plano e normativa. Não vai seguir essa definição lá no DBTA, que tem uma definição um pouco mais abrangente e genérica, abrangendo conservação e restauração. Então, vamos segurar essa primeira parte aqui, né, esse primeiro parágrafo. Preservar é criar algum tipo de política. Estou lá num órgão X, na empresa X, na ONG X, preciso pensar né, salvaguardar a documentação, eu primeiro crio a política antes de aplicar as técnicas, né? Num órgão público, a gente sabe que todos que não está no papel, que não está documentado, que não foi para uma resolução, uma portaria, não existe. Então, precisa ter uma política ali primariamente para que as ações, de fato, consigam acontecer e ter ali esse resguardo. Então, preservar, plano, normativa, política. Então, esse é o primeiro ponto. Já quando a gente faz... Opa, repeti os slides. Quando a gente vai para a conservação, aí a gente desce o guarda-chuva da preservação e vem para esse ato, né, de desacelerar o processo de degradação. São coisas que vivem, práticas que visam realmente essa estabilização ali, essa conservação do documento. A diferenciação maior da restauração é que na restauração o documento ele já vai estar ou fragmentado, ele vai estar rasgado. Aqui o documento ele ainda está inteiro, ou ele está ali num estado que eu não preciso ali fazer uma ação de restauração, mas eu preciso tomar cuidados, né, desenvolver práticas para que não chegue a tanto. Então, isso que é conservar. Então, o que é conservar de forma prática? Limpar o documento, né? Passar ali um pincelzinho para tirar a poeira, a forma que eu vou acondicionar esse documento, colocar ali numa caixa arquivo, ou de papelão, ou de menino, meu Deus do céu, trava-línguas, polipropileno, que é a caixa de plástico, a famosa caixinha azul de plástico, aquela caixa arquivo, que há quem defenda uma e há quem defenda a outra, né? Mas a depender do ambiente, uma é mais recomendada, a outra é menos recomendada. Para ambientes mais quentes, a caixa de polipropileno, a caixa de plástico, ela pode ser mais útil, ambientes mais frios podem ali se utilizar também da caixa de papelão, vai depender de onde seu arquivo está instalado. Então, essa parte de acondicionar, se eu vou colocar o documento dentro daquele saquinho plástico A4, se eu vou colocar dentro de um saquinho, um envelope de papel, né? Onde é que eu vou guardar esse documento? A questão de temperatura, questão de umidade,
né, esse controle que vai visar estabilizar o documento é conservar. A parte de limpeza também é uma questão de conservação, a parte do local de armazenamento também. Então, vocês estão vendo que eu não estou interferindo, não estou tentando recuperar um documento, eu estou querendo que ele, né, dure mais ali um tempinho, e eu faço ali, eu tenho ações que assegure que eu tenha esse documento, especialmente no suporte, né, físico, seja ele papel, papel fotográfico, um disquete, etc. e tal. Isso, e tudo isso tem que estar descrito nas políticas. Exatamente. Então, eu crio a política de conservação e eu posso descrever, inclusive, quais são essas ações de conservação na política de preservação. Deixo amarrado, todo mundo assina, se compromete, né? Política de preservação pode, inclusive, voltando um pouco a falar de conservação, que foi um bom ponto, Alisa, pode, inclusive, pontuar a questão de sinistro, se ocorrer um incêndio, né? O que é, existe datas para fazer esse processo de forma avulsa. Não, não tem datas, né? Na verdade, não tem uma hora para fazer. A conservação tem que ser feita sempre. Mas, se você fizer isso sem uma política, cada um vai fazer de uma forma. Se for órgão grande, eu já trabalhei em universidade, inclusive estou em órgão grande também. Agora eu estou em Tribunal de Justiça, é grande também da mesma forma. Então, eu posso conservar muito bem lá no arquivo geral do judiciário, mas lá na vara civil o pessoal está fazendo totalmente diferente. Então, a política vem também para uniformizar, né? Mas você, enquanto arquivista, vai ter que fazer isso sempre. Você vai chegar lá no seu local de trabalho, vai ver lá o ar-condicionado, se não tiver entre 20 e 22, você já começa a surtar e manda o pessoal ajustar. Brincadeira, viu, gente? Tudo tem que ter ali uma conversa, e essas questões de controle de temperatura, que a gente vai falar já já, é bem difícil, porque você chegar para alguém, né, e quem for para a empresa privada e disser que o local do arquivo vai deixar o ar-condicionado ligado 24 horas, não é fácil, viu? O pessoal quer que desligue, pronto, é difícil. Mas a gente vai aprender aqui o correto, né? Não necessariamente o que é feito no dia a dia. Então, preservação hoje está muito ligada à política, planos e normativas. Isso, exatamente, Elisa. A gente vai ver tudo direitinho aqui nessa aula de hoje, né? Apesar de não ser a aula mais avançada, mas a gente já vai trazer aqui os padrões de temperatura, de umidade para cada tipo de suporte. Muito bem. Então, passamos por preservação, passamos por conservar, né, que visa estabilizar, são ações ali que vão tentar manter o documento do jeitinho que ele está por mais tempo, né, que ele não fique amarelo, que ele não rasgue, que não dê fungo. Então, essas ações de limpeza, tirar poeira, vão contribuir para isso, né. Tem gente, né, tem pessoal da arquivologia que vai seguindo por esse caminho, né? É uma das vertentes que o arquivista pode trabalhar com conservação e restauro. Como ainda há muita documentação em papel e ainda há muita documentação antiga, né, que precisa ser preservada, o pessoal de conservação e também o pessoal de restauração são bastante, assim, requisitados. Tivemos, inclusive, o episódio lá do Rio Grande do Sul, né, que teve as enchentes, e logicamente com enchente, não foram só as casas que foram afetadas, mas os arquivos públicos, os arquivos das empresas também foram afetados. E aí começou-se a procurar esses profissionais, né? Teve um professor da Paraíba, inclusive, um conterrâneo meu, que foi chamado para atuar lá no Rio Grande do Sul, a professora Léo Líbia também, que também foi chamada também para atuar com essa documentação lá dos arquivos públicos. O Arquivo Nacional também expediu suas normativas, né, mas o pessoal que trabalhava com restauração, e aí correu-se atrás de tudo que era documento que tinha de normativa para como tratar com documentação alagada, o que fazer, né? O CONARC, inclusive, o Arquivo Nacional, tem um manual para o que fazer com a documentação que é afetada por água, né, por enchente, mas ele precisava também de algumas atualizações, e o pessoal que estava mais atualizado foi convocado para trabalhar. Santa Maria também foi alagado também,
o arquivo da Universidade Federal de Santa Maria, e aí também houve um trabalho muito grande para tentar recuperar essa documentação. E aí, quem se interessar por essa área, né, quem se interessar por isso, pode desbravar esses caminhos, tá? Agora, já adianto para vocês que vão precisar correr atrás de algumas especializações. A gente tem a Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, que vez ou outra dá esse curso, né, de conservação e restauro. Tem algumas outras formações universitárias, mas são coisas mais específicas e como não é um público muito grande, não abre sempre. Às vezes você vai precisar beber da fonte de alguém que já tenha, né, e pedir algumas dicas ou pedir alguma bibliografia e tentar verificar o que é que está mais atualizado. Mas é uma fonte, é um caminho, né, para os arquivistas que gostam dessa parte, podem seguir também por esse meio. Olha, faltou um slide, viu? Faltou o slide de restauração. Mas eu vou falar aqui. Então, a gente viu a parte de preservação, a gente viu a parte de conservação, e a restauração, ao contrário da conservação que eu vou tentar estabilizar, na restauração eu vou intervir. Então, se eu tenho um papel ali, um documento que rasgou-se, um documento histórico, vou fazer ali um trabalho de uma forma muito rasteira, né? De colagem, não é o termo mais técnico, para tentar unificar aquela documentação. Se tem um buraco ali, uma traça, né? Infestou ali aquele papel e criou seu buraco, como é que eu faço ali um trabalho de tentar uniformizar ali, colocando ali um papel japonês, ou ali algum tipo de papel que tape ali aquele buraco, perdão, e o documento ele fique uniforme, né? As ações de restauração, elas vêm justamente para tentar agora reverter o dano que já foi causado. Então, na conservação, eu tento estabilizar, o documento está ali, e eu tento fazer com que ele não se prejudique ainda mais, com que ele se danifique, e na restauração, o documento já está danificado, e aí eu tenho realmente que tentar restaurá-lo. Nem sempre é possível, né? Há muitas técnicas, mas dependendo da documentação, a gente não tem muito o que fazer, só tentar parar o dano que já foi feito. Filmes magnéticos, por exemplo, eu não sei se vocês alcançam, né, o que é um filme magnético, porque agora está todo mundo no digital, mas antigamente a gente tinha os filmes magnéticos, ou a documentação de fotografia, né, aquelas películas de filme, que se deixasse ali numa temperatura errada, dava o que a gente chama de síndrome do vinagre, que é justamente pelo cheiro, aquilo começava a se decompor, e a síndrome do vinagre é algo que é irreversível, não tem como fazer. Se deu síndrome do vinagre em filme magnético, acabou. A gente só pode colocar, fazer a limpeza, né, aquele filme, aquela vai estar todo ali corroído, mas a gente vai limpar, e aí o que sobrou é o que a gente vai tentar agora fazer com que não estrague mais. Então, a conservação, ela é muito importante para que não chegue ao ponto de eu precisar restaurar. Então, ter essa política de preservação que indica ali as técnicas, né, que todo mundo contribua com a conservação, vai evitar que eu chegue numa fase de restauração. Então, dentro da política de preservação, algo, né, que fale, inclusive, sobre esses sinistros, para evitar incêndio, para evitar alagamento, e se acontecer, o que é que eu vou fazer? Isso tudo já tem que estar descrito, para que na hora que aconteça, todo mundo saiba o que precisa fazer, para que não haja uma perca maior, né, da documentação. Beleza? A gente vai falar agora sobre os fatores de degradação do papel. Qual o seu posicionamento em relação à guarda de arquivo? Caixa de papelão, caixa de polipropileno? Depende. Trabalhei em Mato Grosso, lá eu defendia caixa de polipropileno, que lá era um ambiente muito quente. Em ambientes mais frios, caixa de polipropileno, a caixa de plástico pode dar um pouquinho mais de umidade. Então, vai depender muito do local, das condições do ambiente.
mas há uma tendência dos arquivistas, né, dos profissionais, de preferirem a caixa de papelão, né, contanto também que esse papel, né, a caixa de papelão, seja feita em pH neutro, porque se for feito, por exemplo, caixa de papelão feita com esse papelão é reciclado, geralmente papel reciclado, que vem, que a gente tem de produção no Brasil, geralmente ele é um pouco mais ácido, e tudo que é ácido, vocês vão ver aqui em conservação, que não é bom. Tudo tem que ser neutro ou alcalino. A gente vai agora voltar para uma aulinha de química lá para o ensino fundamental e médio, né? A gente tem aquela escala que 7, o pH é neutro, para baixo, ácido, para cima de 7, alcalino. Papel, né? O suporte físico, ele precisa ser feito no pH neutro ou alcalino. Porque o papel, como a gente vai ver aqui, ele tende, com o tempo, a se tornar ácido. Documentos antigos, já pelo tempo também, eles já estão com essa característica. Eles vão adquirindo acidez. Então, o que é que a gente faz? Já estou dando uma aula de conservação sem nem chegar na disciplina. A gente faz o que a gente chama de entrefolhamento, que é pegar papel alcalino ou neutro e entrefolhear. Tenho aqui papel neutro, o documento antigo, que está ácido, papel neutro alcalino, para tentar fazer esse equilíbrio e não passar, inclusive, porque o papel passa, viu, de um para o outro. Se eu estou com papel que está ácido, eu já coloco outro junto, daqui a pouco aquele outro que está junto, que não está ácido, ele vai estar também. E aí eu prejudico os dois. Então, uma das ações ali de conservação é esse entrefolhamento, tenta fazer esse equilíbrio do pH do papel. Viu? Então, vamos lá. Então, é isso. Vai ter quem defenda a caixa de papelão, vai ter quem defenda a caixa de polipropileno, mas o ideal é que tenha pelo menos a caixa, né? Tem canto que nem a caixa você vai conseguir. Mas, vamos lá. Voltando. Fatores de degradação do papel. O que é que faz o papel, né, se degradar? A gente tem os fatores internos do próprio papel, né, que são intrínsecos ao papel. Então, o tipo de fibra que é fabricado, resíduos químicos ali na hora da fabricação desse papel. Geralmente ele é feito com partículas metálicas, a tinta que é feita, né? Tudo isso vai contribuindo. E eu já vou adiantando para vocês, viu? Esse papel A4 aí de impressora, o que se compra e chega aí nas nossas mãos, geralmente ele já é um papel que ele vai ganhar acidez. Papel próprio para produção de arquivo, geralmente é um pouquinho mais caro. E aí, se você for falar para um gestor isso, o negócio o bicho pega. Então, a gente vai tentar conservar ali de outras maneiras, tentando equilibrar a temperatura, a questão de iluminação, porque a qualidade do papel já vem geralmente bem ruim. Esse papelzinho A4, né, que vocês sabem, branquinho ali, que a gente usa para tudo. Geralmente, o que vem para a gente já é de uma qualidade bem inferior. Então, como eu falei para vocês, a acidez é um dos fatores, né? Um dos principais fatores de degradação do papel, né? O papel vai ficando ali amarelo. Não sei se vocês já pegaram papel antigo, mas às vezes, se você pegar ali, ele tem um cheirinho mais específico, dá até, dependendo do estágio do papel, ele dá até uma ardência no olho, para você ver essa questão da acidez. Ele vai esfarelando, vai ficando mais frágil, né? As fibras vão ficando ali mais secas, e aí tem risco de quebrar, de rasgar, é complicado. Bom, aí dependendo do processo de fabricação, como eu falei, ele pode ter mais ou menos ácidos, né? Concentração de ácido na composição. Quanto menos ácido, melhor. Então, lógico, o contrário de ácido, alcalino. Já peguei cópia da minha família que se desfez na minha mão. Exatamente. Exatamente, o documento antigo é uma coisa assim, é incrível. Então, papel no mundo dos sonhos, né? Precisaria ser alcalino, ou pelo menos ali neutro, para ele ter uma qualidade melhor. Quanto mais ácido, né? Quanto menor o pH, o número do pH, pior.
Original plastificado, pronto. O ideal não seria precisar plastificar o documento, né? Que até o próprio documento plastificado, o adesivo também termina amarelando o documento, mas ele pelo menos não se quebra. Não se quebra. E a gente tem os fatores externos de degradação do papel, né? Que são coisas que não são inerentes ao papel da produção, mas são externos que ali prejudicam ali a preservação, a conservação desse papel. E a gente vai falar isso agora, tá? São os agentes físicos, químicos e biológicos, estão encontrados ali no ambiente do documento. Então, agentes ambientais, que são os físicos. A gente tem temperatura muito alta, ruim, temperatura muito baixa, ruim. Então, tem que ter esse controle. Luminosidade, não pode incidir luz direta na documentação, tem que ser sempre uma luz indireta. Por isso, não sei se vocês viram em algum órgão, em alguma empresa, chamados arquivos deslizantes, né, que eles se fecham e aí protegem também da questão da luminosidade. Até a própria caixa arquivo, no momento que você coloque o documento ali e fecha, você está fazendo essa ação de proteger também o documento. Umidade também é um fator importante, então precisa ter esse controle. Lugares, por isso que eu falei também da região, né, que são muito úmidos, vai precisar ter esse controle. Para a temperatura, a gente tem, né, as centrais de ar-condicionado para fazer esse controle da temperatura, e para a umidade, a gente tem um mecanismo, né, um equipamento que se chama desumidificador de ar, que ele vai controlar a umidade. O ideal é que você tenha os dois, tá? Que você tenha ali o ar-condicionado para fazer essa gestão da temperatura e tenha também um desumidificador. A realidade dos arquivos é muito difícil. Geralmente eu tenho ar-condicionado e quando tem, manda desligar quando termina o expediente. Mas ambiente ideal, principalmente para arquivos permanentes, né, que não são eliminados e precisam ali de uma conservação um pouco mais acentuada, é bom que tenha. Mas voltando, temperatura, luminosidade, umidade, tudo isso aqui pode estragar documentação. Radiação da luz, também, qualidade do ar, também influencia, imagina os documentos em São Paulo, né? Como devem sofrer. E aí a gente sai dos agentes ambientais de degradação do papel físicos, e a gente vai para os agentes químicos de degradação do papel. Então, poeira também vai prejudicar o suporte papel, sujeira, fumaça, poluição atmosférica, oleosidade também vai prejudicar tintas e gorduras, tudo isso vai. Até a própria tinta da caneta, tá? Se você for escrever e a tinta ela for ácida, e mais uma vez, mais uma má notícia, as canetas mais simples, né? Essas Bic, etc., também já são de uma fabricação um pouco mais, enfim, não tão boas, e também isso influencia ali também no papel. Então, a gente também tem esses agentes químicos que vão influenciar na degradação. E temos os agentes biológicos, que aqui vai ter os funguinhos, os insetos, né? Os roedores, e até nós, enquanto seres humanos, a gente também pode ali influenciar ali nessa questão da conservação. Seja com vandalismo, né? Ou até furto, alguma intervenção inadequada. Ah, eu vou fazer alguma coisa aqui nesse documento achando que estou fazendo um bem, estou fazendo um mal. É complicado. Então, a gente tem os agentes físicos, químicos e também biológicos que vão influenciar também na degradação do papel. Até aqui tranquilo, eu já vou pegar o link da lista de presença, senão eu vou esquecer, vou passar aqui para vocês. Mas até aqui, tá tranquilo? Conseguiram entender? Entenderam que era preservação, conservação, restauração? Jorge, não é fácil não, viu? O arquivista é difícil. Que ao contrário da biblioteconomia, né, que são coleções, né, e aí eu tenho várias unidades, por exemplo, do mesmo livro,
Na arquivologia, o documento é único. Se eu perder o documento, acabou. Acabou. Aí a gente pode entrar numa próxima aula em técnicas de preservação digital, por exemplo, digitalizar esse documento para ter pelo menos a cópia digital dele, mas ali o original, se eu perder por um fungo, uma intervenção inadequada. Vamos lá. E nos órgãos tipo TJs, eles respeitam essas políticas, têm um certo respeito. Vou falar da realidade do judiciário e do executivo que eu passei, tá? Do judiciário, a gente tem um Conselho Nacional de Justiça, que tem um Programa Nacional de Gestão de Documentação e Memória, que é o PRONAME, que expede normativas, tem um certo cuidado, né? Criou ali a tabela geral ali para a área fim do Poder Judiciário, as tabelas processuais, indicou também a utilização de tabelas para a área meio, plano de classificação também, então tem um certo requinte, e o judiciário conta de verba, né? Então, mas arquivo é arquivo em todo lugar. A gente tem um problema ali de questão de visibilidade. O arquivista, o pessoal do arquivo, precisa mostrar o trabalho que está sendo feito, senão a gente fica uma unidade ali que está ali só guardando documento, e fica complicado de receber, né? Esse cuidado e também entrar ali no orçamento ali do ano seguinte com um valor considerável. No executivo, num panorama geral, já é um pouco mais complicado que o judiciário. Eu trabalhei em uma universidade federal que também não tinha muito recurso e a situação era bem mais complicada. Então, se no judiciário não é o ambiente ideal, no executivo também é um pouquinho mais difícil. Mas eu acredito que tudo é uma questão de argumentação, né? Eu compartilhei com vocês no chat a lista de presença, tá? Deixa eu colocar aqui novamente. Mas toda é uma questão de argumentação, né? O arquivista, ele tem que saber se vender, sabe? Tem uma questão até de marketing pessoal, né? Que precisa ser feito. No judiciário tem muita iniciativa, por exemplo, o arquivo do órgão que eu estou é enorme, ele tem diretoria, tem coordenação de divisão, então ele está bem estruturado, então precisa dar um pouco de mais visibilidade para a gente começar, né, a aparecer e começar a pleitear essas brigas aí em orçamento. Mas em todo lugar que vocês forem, vocês vão ter que vender o peixe de vocês, a importância do trabalho, né? Então, se o documento some, todo mundo lembra do arquivo. Todo mundo vai lembrar do arquivista, todo mundo vai chegar e vai gritar, pedir socorro, mas na hora de cuidar, na hora de preservar, na hora de investir, aí, enfim, dinheiro some, é complicado, e aí vem o nosso valor de argumentação, né? Trazendo ali casos reais, casos práticos, situações também hipotéticas, trazendo esse ponto da perca, né? Que é um ponto muito relevante. Um argumento que é muito válido para todo arquivista é falar a palavrinha mágica de economia de espaço, por exemplo. Seja economia de espaço física, né? Ou economia de espaço virtual. Que é um dos pontos da arquivologia é que a gente só guarda aquilo que nós precisamos. Então, por isso tem a avaliação documental, que destina ou para eliminação ou para guarda permanente. Os documentos eliminados, né, ali físico, vai economizar espaço, e à medida que o tempo vai passando, né, lógico que a gente só vai ter a documentação digital, que também, enfim, a gente vai economizar no físico, mas vai ocupar espaço de armazenamento, o servidor também não é barato. Então, precisa também fazer essa gestão de documentos ali do digital, eliminar, etc e tal. Na minha empresa, Sebo Igor, quase não é essa preocupação da parte de gestores, fico aflito de ver tanto material raro se deteriorando. A gente entra em pânico, entra em crise. E, enfim, quando você vê com a documentação ali que tem um certo valor e ninguém está ligando, é meio chato, né? É meio complicado, porque ali é o seu trabalho, né? O arquivista, quem escolhe seguir por essa profissão ali, trabalhar com gestão de documentos, ali tem um certo apego, né? E é também uma questão ali até de valorização profissional. Você quer trabalhar num local que ali respeita o seu trabalho, né? Que invista no seu trabalho. E, infelizmente, não é o cenário de todos, mas a gente vai tentando, né?
a gente vai tentando. Então, vamos lá, retomando. Alguém quer entrar? Vamos lá. Então, a gente passou pelos agentes químicos, vamos revisar aqui, passando rapidinho. Poeira, sujeira, fumaça, poluição atmosférica, agentes biológicos, que é os bichinhos, né, e nós também, fungos, insetos, roedores, ser humano e furto, e passamos também pelos físicos, temperatura, umidade, luminosidade, tudo isso vai ali, né, prejudicando o papel. Então, quais são as recomendações, principalmente para a questão de luz, temperatura e umidade, que são coisas que dá para a gente controlar até num certo nível, né? Não vou dizer com facilidade, porque nem todo mundo, por exemplo, vai ter condição de comprar um desumidificador e deixar ligado lá o tempo todo. Então, mas no mundo ideal, a gente tem que monitorar as condições de temperatura, também de umidade, proteger os documentos de incidência de luz solar direta, né? Tá lá com a janela aberta, ou tem lá um basculhante lá que está incidindo em cima ali da documentação do suporte papel, não é legal, coloca ali um filtro na janela, uma cortina, uma persiana, para tentar, né, barrar essa luz. Monitorar também esses níveis de luminosidade, inclusive luminosidade artificial, tá? Até lâmpada é bom que a gente tenha ali uma certa incidência indireta e não direta sobre a documentação. Por isso que o acondicionamento, né, em arquivos deslizantes, em caixa-arquivo, é super importante. Promover a limpeza regular também, né, manter um programa ali de higienização, prevenção de insetos, todo arquivista sabe que não pode levar comida para o arquivo, a regrinha ali, né, se for comer, vai para a copa, vai para outro ambiente, que às vezes fica um farelinho ali no chão, até que a equipe de limpeza passe, atrai bichinho, não é bom, né, então é bom manter distante também, além do cheiro, que fica também, dependendo do que você está comendo, fica ali impregnado também ali no local da documentação. Aqui, a gente tem, meus queridos alunos, as recomendações do Arquivo Nacional. Tem outras recomendações de alguns autores, Marilena Leite Paz, que escreveu Arquivo, Teoria e Prática, um clássico. Ela vai dizer algumas numerações aqui, mas não está muito longe, tá? Então, vamos ficar aqui com o Arquivo Nacional, que expediu essas recomendações já faz um tempinho. Então, a gente tem para cada tipo de documento, ali com físico, né, uma temperatura e uma umidade específica que a gente precisa manter. Para documento convencional, toda vez que alguém falar documento convencional, é papel, tá? Que é o documento mais convencional possível, né? Tudo era feito e ainda há muita produção em papel. Papel acho que também não vai sumir nem tão cedo, mas a tendência é que o digital se intensifique. Então, para papel, temperatura 20 graus, mais, com variação de 1 grau para mais ou para menos. Então, entre 19 e 21. Marilena vai dizer que é entre 20 e 22, mas você vê que tá próximo, né? Então, entre 19 e 21 para papel, tá ok. Então, 21 graus ali no ambiente do arquivo, até essa temperatura é uma temperatura ideal. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui no chat. Na empresa onde eu trabalho, o arquivo morto, acredito que esse termo não se usa mais, é uma sala onde o calor é infernal. Isso. Não tem mais esse termo, arquivo morto, não existe, a gente tem corrente intermediária e permanente, né? Acho que a gente já explicou isso em uma aula anterior, e realmente, local muito quente para arquivo é terrível. A documentação vai se perdendo muito mais rapidamente. Então, para papel, entre 19 e 21, umidade entre 45 e 55, com variação para mais e para menos, de 5. Então, entre 40 e 60% de umidade vai estar ok. E aí a gente tem as diferenciações, tá? Mais uma vez, além da prática profissional, se tiver algum concurseiro também, anote que isso cai em prova. Cai não, né? Despenca. Fotografia em cor, 5 graus, com variação de 1 grau. Fotografia em preto e branco, 12 graus, e filme registro magnético, 18 graus. Então, a depender do suporte da documentação, eu vou ter ali um nível de temperatura específico,
e um nível de umidade também específico, tá bom? Essa tabelinha aí vocês podem printar, tirar foto, mas vai estar lá também no link da aula, vocês podem acessar depois. Beleza, mas aí, a depender do suporte, a gente tem uma variação de temperatura diferente, né? Limpeza, chegamos então para a parte da limpeza do ambiente do arquivo. Aqui é onde a gente sempre imagina que é feito de uma forma e descobre que deve ser feita de outra. E aí vamos para as recomendações. Então, a limpeza é essencial para garantir a integridade dos documentos e também a saúde também de quem vai trabalhar, né? Documento sujo, com fungo, com poeira, não faz bem nem para o próprio documento e nem para quem vai trabalhar. Lógico que arquivistas, profissionais da documentação vão ter que trabalhar com EPI, mas se tiver tudo mais limpinho, mais conservado, fica mais fácil, né? Até para a sua saúde ali é um pouco melhor. Então, acúmulo de poeira, de sujeira, vai favorecer que apareça ali os bichinhos, vai favorecer que apareça fungo, que apareça bactéria, que vai danificar o documento e vai prejudicar a sua saúde. Já teve amiga que perdeu cabelo com fungo, que pegou fungo em unha, é bem complicado. O uso de EPI é fundamental, mas também tem documentação que é bem difícil. Questão respiratória, há uma briga, né? Saiu uma lei recentemente sobre a questão de insalubridade para quem trabalha em arquivo, biblioteca, centro de documentação. Essa lei precisa ser regulamentada através de norma regulamentadora, né, que são as NRs ali. O pessoal da segurança do trabalho vai ter que trabalhar esse ponto para incluir também o pessoal de arquivo e biblioteca para que passe a receber insalubridade. Isso a gente está falando da iniciativa privada, tá? O serviço público já é um pouquinho diferente. Mas quem for arquivista, seletista, vai poder, enfim, quando sair essa regulamentação, pedir insalubridade, que são locais, né, que são favoráveis a aparecer esses probleminhas, né, de fungo, bactéria. A Leísa tem um renite, vou precisar ter certos cuidados quando começar a trabalhar na área, sim. A gente vai falar dos EPIs já já. Então, vamos começar, né, a desmistificar a limpeza de arquivo. Não pode usar balde, não pode usar mangueira. Sempre que você vai jogar ali uma aguinha, por mais lentinha que ela seja, vai respingar em algum lugar. Se empoçar ou a água ficar ali muito tempo, a água evapora e aí vai prejudicar em quê? Em umidade. Se tiver documentação próxima ao chão, você vai ver, se ficar nessa rotina de limpeza com balde e mangueira já já, essas caixas ali, aquela documentação vai ficar mais úmida, então a gente sugere que não utilize. Se viu algum sinal de fungo, cupim, roedor, algum inseto, grita logo para a equipe de limpeza para fazer ali uma dedetização, uma desinfestação, que se tome as providências necessárias. Se for cupim, grite na mesma hora, sai gritando quem você vê ali pela frente, porque se achar, já sabe que tem ali algum ninho e vai precisar fazer ali uma dedetização urgente. Lixo seco orgânico precisa ser recolhido todos os dias das áreas do arquivo. Limpeza do piso também é um ponto super importante. A recomendação é que se use aspirador em pó. Aspirador em pó, perdão. Aspirador de pó. E não se use vassoura, tá? Esse é um ponto também, porque a vassoura, né? O pessoal aqui que limpa a casa vai saber que levanta pó. Na nossa casa é tranquilo, depois a gente passa um paninho, tá tudo certo. Mas vocês vão ver que depois os móveis vão estar ali cheios de poeirinha, que às vezes pode vir de fora, mas às vezes a gente que levantou com a vassoura. Então, é aspirador de pó. Não tem condição de comprar aspirador de pó? Passa um paninho úmido ali, úmido, quase seco, com uma solução de água e álcool, tá? 50% de álcool, 50% de água. Uma misturinha ali, não precisa ser tanto, né? Porque você não vai gastar tanto álcool, mas deixa ali, dá aquela torcida no pano, ele mais ou menos seco, e faz essa limpeza.
Se tiver fungo ou inseto, mistura água com bactericida. É assim que a gente limpa piso, tá? E mais uma vez, não utilizem vassoura em arquivo. Chegar o pessoal da limpeza, vir aí com vassoura, tentar recomendar, né? Falar da importância, né? Chegar com uma certa polidez. Professor, em relação à limpeza da sala, os profissionais da área de limpeza têm um treinamento especial para fazer ou é feita pelos próprios arquivistas? Não, a limpeza deve ser feita pela equipe de limpeza. Se o arquivista quiser limpar, ele pode limpar, mas se tem equipe de limpeza e já limpa tudo, porque não vai limpar também a área do arquivo, né, que está ali dentro da empresa, dentro do órgão, precisa ser limpo. Só que tem que ser limpo de uma forma diferente, né? De uma forma diferente. E aí tem que ter esse cuidado de repassar isso para esse pessoal. Estantes, a gente vai usar a mesma misturinha do chão, tá? Quando eu falo a mesma, é a mesma composição. Não vou passar no chão e depois vou passar na estante, não, tá? Vão pegar ali outro balde ou jogar fora a solução do piso ou começar pelas estantes e depois ir para o piso. Mas faz a misturinha de água e álcool, um pano bem torcido, quase seco, e limpa as estantes. A mesma lógica da vassoura para o piso vai para o espanador das estantes. Não utilizar espanador, vai subir a poeira, vai pegar na documentação. Então, não utilizar, tá? Pega o paninho ali quase seco, ele bem torcido, vai puxar ali poeirinha, vai reter no pano, né? Mistura ali na solução, enxágua e passa novamente, sem espanador. E aí a gente tem os equipamentos de proteção individual. Para limpeza, máscara PFF2, que é uma máscara um pouco mais segura. Para manuseio diário de documentação, pode ser aquela máscara normal, tá? Mas a PFF2 ali para limpeza ali, principalmente se tiver com alguma infestação de fungo, é bom utilizar. Luva, aqui a gente está trazendo a luva de vinil, mas pode ser essa luva comum ali de borracha, essa luvinha branca, né, mais comum. Um jaleco descartável ali de TNT, se possível. Uma touquinha ali de TNT para proteger o cabelo. Um óculos de proteção de acrílico. E uma botinha ali tipo galocha de PVC. No mundo ideal vai ter máscara e luva. Quer dizer, na prática, né? No mundo ideal vai ter isso tudo, mas na prática geralmente vai ter máscara e luva, e aí a gente vai ter que se virando com o que tem. Mas a parte do EPI é super importante. Mulheres que têm cabelo longo ou que têm costume, né? Quem tem costume de pegar muito na cabeça, precisa usar a touca. E eu recomendo, pessoalmente, quem trabalha em arquivo e a documentação for um pouco mais pesada, e aí as meninas vão entender que é um pouco chato, mas lavar a cabeça todos os dias. Todos os dias. Eu chego em casa, é uma das primeiras coisas que eu já vou fazendo. Eu já vou correndo para o banheiro e lavo a cabeça com shampoo. Não deixo um dia sem lavar. Saí do trabalho, lavei na sexta-feira, fico o final de semana sem lavar. Mas os demais dias que eu vou para arquivo, eu lavo, por segurança, tá? Isso aí vocês não vão encontrar em recomendação de livro nenhum. Mas, por segurança, é importante também lavar a sua cabeça. Às vezes a gente tá ali com uma luva, ou pega a documentação, aí tira a touca para almoçar, né? Ou ficou algum resquício ali no seu pulso, aí você toca, coça o cabelo, passa no rosto. Não é tão bom. Então, eu tenho essa rotina, né? Mas quando forem trabalhar com tipo de documentação que tiver mais variada, tentem usar todos os EPIs, e para a documentação cotidiana que tiver ok, pelo menos ali uma máscara e uma luva, né, para assegurar a saúde de vocês. Então, a gente vai praticar aqui rapidinho, com esse caso prático. Então, vamos lá. Um arquivo implantou medidas para manter a integridade de seus documentos. Entre as ações adotadas estão controle de temperatura e umidade, limpeza periódica do ambiente, utilização de materiais adequados para o acondicionamento
e monitoramento de possíveis agentes biológicos como fungos e insetos. Essas práticas estão relacionadas a qual procedimento, função arquivística? E temos aí letra A, B, C e D. Qual é a resposta? Joás, letra B. Vamos lá. Estou controlando a temperatura e umidade, estou fazendo a limpeza. Estou fazendo difusão, conservação, destinação, autorização. Analisa, conservação. Letra B. Letra B. Iniciar a aula. Eu vou mandar você reassistir a aula gravada. Vamos lá. É letra B. É simples, né? Então, tudo que vai tentar desacelerar, né? Esse processo de degradação, Fátima, letra B, muito bem, e vai proteger os documentos desses fatores aí externos, né? A gente está falando de conservação, né? No momento que eu vou precisar intervir, já tiver, né, ali degradada, eu vou ter que restaurar, mas vamos tentar não entrar nesse meio, né? Restaurar ali também é uma questão um pouco mais crítica. É melhor você fazer uma conservação do que precisar depois restaurar um a um, documento um a um. Trabalho demorado, mas enfim, queridos, aqui estão as referências. Eu espero que vocês tenham compreendido o que são essas técnicas de conservação, entender ali o que é preservação, né, a construção de políticas, por cima também o que é a restauração. Já acabou, já é 7h57. Já se foi 1 hora. E, bom, foi isso que eu queria passar para vocês hoje. Como falei, numa próxima disciplina, já acabou, Lenisa. Numa próxima disciplina de conservação, a gente fala dessas técnicas, em especial das técnicas de restauração, com um pouco mais de detalhamento, né? Vai que tem aqui os futuros restauradores, mas pela última vez aqui, eu vou passar a lista de presença, caso alguém não tenha respondido. Joguei aqui no link do chat. Próximo encontro, nós vamos ter um intervalo semana que vem. Próximo encontro é dia 2 de setembro. Semana que vem vamos ter uma semana, já esqueci, deixa eu voltar aqui, voltar tudo. Avisos. Semana que vem vai ter essa semana de conhecimentos gerais, que é para vocês, são discentes, de 25 a 29, de 7 às 8, deve estar no mural de aviso de vocês. E amanhã tem encontro do grupo de pesquisa em unidade de informação, para quem quiser, né, começar a adentrar nessa seara da pesquisa, discutir unidade de informação, né, e professora, além de arquivologia, NC, biblioteconomia, a senhora ministra alguma disciplina desse curso? Bom, eu vou encerrar a gravação e já falo sobre esse ponto, viu, Joás? Mas só retomando os avisos, é isso aqui que a gente tem para essa semana. Amanhã eu estou com o professor Lucas, de biblioteconomia, nesse encontro do GEPUI, que é o Grupo de Pesquisa Unidade de Informação, e semana que vem a gente não vai ter aula ao vivo, porque vai ter essa semana para vocês, tá? E retomamos dia 2 de setembro. Deixa eu encerrar aqui a gravação e já te respondo, Joás.